Quando pensamos na palavra reforma, parece ser algo bom. Por exemplo, reforma na sua casa. Com certeza você pensa em melhorias para o local de sua moradia. Mas e se essa reforma, ao invés de trazer melhorias, piorar e muito aquilo que já não estava grande coisa? Pois é, o governo Lula quer fazer justamente isso por meio da reforma da Previdência, reduzir os direitos dos trabalhadores da ativa e dos aposentados. A proposta é dificultar ainda mais o acesso à Previdência Social e, da mesma forma, penalizar quem já está aposentado. Este vídeo é uma produção da ADIMAP, Associação Democrática dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos e região. Nele, você vai conferir a opinião de especialistas, aposentados e dirigentes da ADIMAP sobre o grande ataque que representa esta reforma. Você vai ver também que é preciso resistir. Mobilização é a palavra da vez. A Previdência Pública é um patrimônio nosso. Foi construída com o dinheiro dos trabalhadores. Desde sua criação, houve muitos desvios desses recursos, que, entre outras coisas, serviram para a construção de Brasília, da Ponte Rio-Niterói e da Transamazônica. Em 1988, a Constituição organiza o sistema da Seguridade Social, com um tripé, onde estão a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. E a Constituição Federal coloca esse tripé como um direito social de todo trabalhador brasileiro. Em 1998, FHC realizou sua reforma da Previdência, que aos trabalhadores trouxe enormes prejuízos. Entre outras coisas, essa reforma criou o famigerado fator previdenciário. O fator previdenciário ele foi instituído a partir da emenda constitucional 20 de 98. Ele, na verdade, ele atrasa a aposentadoria e ele institui uma espécie de idade mínima para as aposentadorias. Porque até a edição do fator previdenciário, a média era feita pelos últimos 36 salários de contribuição, pelos últimos 3 anos. Então o trabalhador inicia com determinada função e ele vai galgando postos até quando chegar na aposentadoria está numa função bem superior, evidentemente com uma remuneração superior. Agora não, agora em função da edição do fator previdenciário, ele pega a média de 94 até a data da entrada do requerimento da aposentadoria. Então, se aumentou o número de salários de contribuição, por consequência, diminuiu a média. Em 2003, Lula realizou sua primeira reforma da Previdência. O ataque foi direcionado aos trabalhadores do setor público, que perderam direitos históricos. Com esta reforma, aposentados e pensionistas começaram a ser taxados. Os trabalhadores da ativa, que precisam da Previdência, também estão sendo atacados no governo Lula. A alta programada e a proposta de redução do auxílio-doença são 2 exemplos. Nós tivemos agora, recentemente, com a fusão dos fiscos, Receita Federal e Previdência Social, uma outra coisa perigosa que aconteceu, que foi a retirada da Previdência, de todo o dinheiro da Previdência para ir para o Caixa da União. A gente não sabe até que ponto esse dinheiro vai retornar à Previdência, não é? E isso acontece justamente no momento em que se fala de uma nova reforma, ou seja, retira-se o dinheiro da Previdência, corre-se o risco de que ele não retorne na integralidade para a Previdência e imediatamente já se fala de uma nova reforma da Previdência. Lula já disse expressamente que quer fazer uma nova reforma da Previdência. O Fórum Nacional da Previdência Social é o organismo que está preparando a reforma.
O governo pretende implantar um conjunto de mudanças que tem a ver fundamentalmente com estabelecer uma idade mínima para que o trabalhador tenha acesso à aposentadoria de 65 anos, acabar com a possibilidade de a mulher se aposentar com 5 anos de trabalho menos que o homem, acabar com a aposentadoria especial dos professores e acabar com a aposentadoria especial dos trabalhadores rurais, aquela prestação continuada que foi instituída em 88 pela Constituição, e ele quer também desvincular o piso previdenciário do reajuste do salário mínimo, de forma que o valor pago pela aposentadoria, do benefício pago ao trabalhador aposentado, possa ser menor do que o salário mínimo. A reforma de Lula aumentará ainda mais a exclusão social no país. Então, o que ocorre? Se estabelece uma idade mínima de 65 anos, isso significa que aqueles trabalhadores mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo, com 14, com 15 anos, vão trabalhar 50 anos para poder se aposentar. Ou seja, se estiverem vivos até os 65 anos de idade. Com o trabalhador rural é pior, ele quer eleger a idade mínima para que as pessoas tenham acesso àquela prestação continuada para 70 anos. Então, você imagina um trabalhador que trabalha nessas condições de cortar cana, de capirroça, ficar até 70 anos trabalhando para poder se aposentar. Então, o que se pretende de fato é diminuir o número de benefícios que é concedido aos trabalhadores e dessa forma desviar esse dinheiro para poder aumentar aquilo que o governo repassa para pagar os juros da dívida pública, para repassar dinheiro para banqueiro e para os grandes empresários. Aqueles que defendem a reforma insistem na tecla de que a Previdência tem déficit, tem prejuízo e que pode quebrar. Tudo isso é uma tremenda mentira. Déficit da Previdência é uma falácia, né? É uma mentira que, à medida em que você continua dizendo que ela existe, a sociedade, o cidadão, as pessoas comuns passam a achar que aquela mentira se transforma em verdade. Muito bem. O que se fala que é déficit? Você pega a folha de salário do empregado, a folha de salário do empregador, pega essas duas contribuições, que dá em torno de 110, 112 bilhões de reais, e diz o seguinte: estas são as contribuições previdenciárias. E pega o que se paga de benefício previdenciário, que é 140 e poucos bilhões de reais. Então, ora, entre os 110 e os 140, você tem 30 de déficit. Só que esquecem de falar que desses 140 bilhões tem encargos previdenciários da União, que quem deveria pagar é a União Federal e não aquela contribuição do trabalhador nem do empresário. Ali estão benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social, ali estão benefícios rurais, benefícios excepcionais, como o caso de anistiados. Então, estes dois elementos é que são tratados, primeiro, sem agregar uma outra contribuição, porque a União deveria ter 1/3 das contribuições entre empregado, empregador e União. Esta não é arcada. E quando você tem o pagamento, você não retira o que não faz parte da Previdência. Da conta que o governo faz, o governo encontra déficit porque ele pega apenas o valor das contribuições que incidem sobre a folha, paga pelos trabalhadores e pelos empregadores. Ele não calcula as contribuições que incidem sobre o lucro, sobre o faturamento, de forma que ele chega num valor que não é o correto. Então, nós aí entendemos que há uma manipulação contábil, né, dessas contas que seriam o dinheiro da Previdência, que há interesses escusos faz com que apareça o déficit da Previdência. Nos últimos anos, nós temos tido um superávit de muitos bilhões de reais. Por exemplo, em 2005, o superávit foi de 28 bilhões de reais, levando-se em conta, inclusive, os gastos com os regimes próprios de previdência social da União.